Meu esconderijo no 1000º andar. Eu amo que agora é sempre uma música sua nova. Vida secreta. O frio de São Paulo me faz transpirar. Sou vítima. Vítima. Vítima da sua janela indiscreta. Piririri. Eu tenho barulho de vidro quebrando aqui? Devo ter, peraí. Do Tabu. Ah, é do Tabu. Cadê o Tabu? Pera, deixa eu fazer de novo, então. Sou Ai, meu Deus do vítima céu. da sua janela indiscreta. Pirirarira. Olha, ficou Olha tudo. só, sonoplastia. Eu terminei de assistir A Próxima Vítima, gente, é por isso. Sim. Temos aqui um comentário, né, pra começar, porque os trabalhos já bem rapidinho. Hoje a gente tem só um comentário aqui no Spotify da nossa querida Tay Taster, que disse o seguinte: não tava nem um pouco a fim de assistir Black Mirror, porque em tempos distópicos deixou de ser divertido. Mas agora que vocês falaram a palavra mágica Capaldi, vou correndo assistir. Arrasou, Tay. Espero que você já tenha visto. Conta pra gente depois o que você achou. E assim, você não mentiu, Tay. Tá bem dolorida essa temporada. Tem várias coisas bem pesadas, mas sim, enquanto TV foi interessante. A nível de TV. Falando em Capaldi, né? Capaldi puxa Doctor Who. Temos aí uma nova temporada de Doctor Who no Disney Plus. Sim. Né? Tá no 3º episódio já. Isso. Eu tô achando muito boa essa temporada. Eu tô achando interessante também a temporada. Eu vi uma galera que tá meio não gostando muito. Porque tem uma galera que... Sempre tem. Mas tem uma galera que não tá gostando muito da fase do gato, porque é um começo novo, então eles ficam explicando conceitos muito óbvios de novo e tal, mas gente, supera. Já tá de boa. Sim. Afinal, isso só tá sendo feito porque tem uma nova audiência aí. Né? E uma nova audiência sempre é muito importante pra continuidade da série. Né? Mas eu tô gostando bastante, tô achando muito boa essa temporada. Eu gostei bastante dos 3 episódios que tiveram até agora. A nova Companion, a Belinda, é muito boa. É muito legal. Gostei dela bem mais do que da Rose Sunday. Ruby Rose Tuesday. Não é Tuesday, é Sunday. Ruby Sunday? É porque eu tô pensando na música Ruby Tuesday. Mas eu acho que é Ruby Sunday. Acho que sim. Enfim, a Ruby. Que vai aparecer no próximo episódio, aparentemente. Eu não achei ela tão legal assim. Eu tô achando bem mais interessante agora. E como toda boa temporada do Russell tem o arco ali da temporada toda, que é a Mrs. Flood aparecendo em todos os episódios e tal, está interessante. Assim, estou curioso para saber onde é. Meio que já sabendo onde eu acho que vai dar. Né? Não é a nossa primeira vez no rodeio, né? Mas segue aquela estrutura bem comum de temporadas de Doctor Who, principalmente do Russell, né? Então, primeiro episódio meio que introdutório. O primeiro episódio no presente. O segundo episódio no passado da nossa Terra. Nesse só que inverteu, que normalmente o Russell fazia o primeiro episódio no presente. Aí o segundo episódio é no futuro e o terceiro no passado. Não era o segundo já no passado e o terceiro normalmente no espaço? O segundo era no espaço, futuro, e o terceiro era passado. Entendi. Dela inverter um pouquinho, mas eu tô gostando. E eu tô gostando da dinâmica dos dois, de enfermeira e médico, assim, sabe? Tipo, ela ser uma companion mais ativa, que sabe fazer coisas. Eu gosto quando a companion é mais inteligente, ela faz coisas. Uma coisa meio Martha Jones, né? Exato. Ou a dona, que tipo, ela não sabia fazer muita coisa, mas ela queria fazer muita coisa, sabe? Então eu gosto mais. E esse episódio da semana que passou, desse final de semana passado, foi um episódio que remeteu a um episódio da Era Davis, com o Tennant como doutor, né? Que a gente até foi assistir depois. Sim. Né? Pra relembrar. Você lembra de que temporada que era? Era uma temporada da dona? Quarta.
A que tem a dona é a quarta. Então... É o episódio 10 da quarta temporada. E foi curioso, né? Tipo, como era diferente já 20 anos atrás. Sim, até a estética, né, era Quase diferente. 20 anos, né? Até a estética era diferente, tipo, você vê pessoas no espaço. Hoje em dia tem toda uma coisa de eles terem... É meio grana também, né? Terem grana para poder fazer figurinos diferentes, figurinos que façam sentido para dizer que as pessoas estão no espaço. E lá eles estão, tipo, num planeta, não sei o que lá, super coisa, que ninguém vai, é um planeta todo feito de diamante e tal. E aí tem uma galera vestida, tipo, como qualquer tia que vai na feira de Londres no domingo, sabe? Tipo, não faz o menor sentido. Sim. Mas é bem legal esse episódio. É um episódio bem interessante, garrafa. Doctor Who. Doctor Who tem episódios garrafa interessantes, mas esse é bem, bem legal. Eu não lembrava que ele era tão legal assim. Mas ele é meio que o conceito novo, né? Dessa coisa do que eles trouxeram nesse episódio. É do The Well. É uma mistura do Midnight com o Look Left. Turn Left. Midnight não tem nada a ver com o disco da Taylor Swift, tá? Importante ressaltar aqui. Exato. Midnight é o episódio de Doctor Who. Mas eu gostei bastante, assim. Inclusive eu estou com vontade de assistir o Turn Left. Se você quiser assistir, a gente pode ver hoje. Ué, pode ser uma. Por falar em pessoas no espaço, recentemente, há umas 2, 3 semanas atrás, a Katy Perry foi pro espaço. Nossa. Ai, sim. Infelizmente ela não ficou por lá. Então, a minha esperança é que ela ficasse por lá. Ai, gente, o que dizer, né? O que dizer dessa pataquada? Não só da Katy Perry, mas tipo, ai, nossa, a NASA está mandando a primeira equipe só feminina pro espaço. Que legal, que bacana. E aí gastaram, sei lá, quantos milhões de dólares para elas poderem ficar literais 10 minutos, voltar, não fazer nada de útil com essa viagem. E é isso. Sim. E aí vai a Katy Perry junto. É que assim, o conceito Katy Perry... Desculpa, o conceito Katy Perry já é uma coisa um tanto quanto ultrapassada, né? Então, o triste é que eu tenho amigos que gostam. Ela não sobreviveu bem aos anos 2010, que foi a época dela, né? Eu tenho amigos que gostam muito, mas eu tenho uma sensação de que é um carinho afetivo daquela época. Sim. Sabe? Porque não é possível que alguém ouviu os últimos discos dela e gostou de algo ali, sabe? Pois é. Mas enfim, quem sou eu pra julgar, não é verdade? Tem gosto pra tudo. Aquele penúltimo disco dela, que tem o Swish Swish, não é o penúltimo? Era um disco legal até. Que é o que ela tá com o olho na boca? Não sei, que ela cortou o cabelo. É esse aí, né? Eu nunca ouvi. Mas ele já era datado naquela época um pouquinho. Então, enfim, não sei. Mas você quer falar sobre o show do XG? Quero. Foi muito legal. Teve muitos perrengues. Mas, bom, o XG é um grupo japonês que eu acompanho. Elas promovem na Coreia, então algumas pessoas consideram que é K-pop, mas enfim. Um grupo de pop, pronto. Elas chamam de X-pop. Porque, tipo, não tem muito uma definição. Elas são japonesas, elas cantam inglês, treinam e promovem na Coreia. Então, o que são... O que é etnia? O que são países? Elas se prepararam para o mundo globalizado. Exato. Né? Elas estão preparadas para a economia globalizada. Mas aí o show foi quinta-feira, agora dia 24. E foi muito legal, assim. Acho que vamos começar nos perrengues e aí depois eu falo a parte boa do show. Certo. Porque a gente, eu e o Luiz, né? O Luizito que dança comigo, a gente comprou os nossos ingressos VIP. Estávamos muito empolgados, somos muito fãs aí do grupo. E aí a gente falou, não, a gente quer ficar na frente, na grade. E o suor delas vai cair na nossa cara. Abraçamos essa ideia. Mesmo com muitas coisas dizendo, é melhor não. Mas abraçamos essa ideia. E fomos lá.
E pagamos um rio de dinheiro, mas enfim, já estamos quase terminando de pagar o parcelamento. E aí a gente decidiu que a gente ia chegar na fila. Porque assim, como é que ia funcionar a fila? A gente estava na pista VIP, que não, no final das contas não tinha separação entre VIP e normal. A diferença entre o VIP é que você entrava mais cedo e via o soundcheck. Ah, não tinha uma grade separando? Não. Olha só, curioso. O que é bom e ruim ao mesmo tempo, apesar de que não teve empurra-empurra, então, que era a preocupação de quem tava na pista VIP. Porque muita gente comprou o VIP porque ou era muito fã, ou era porque, tipo, eram meninas mais novinhas e tal, e estavam com medo de ficar no meio da bagunça na pista e não conseguirem ver nada, ou ser empurrado. E a pista VIP, teoricamente, né, sendo separada, ela seria um pouco mais tranquila e tal. Mas não era separado. Mas a gente falou, vamos chegar cedo porque eles iam distribuir pulseirinhas pra quem chegasse. Igual no show o fatídico show do Restart, que as pessoas não ganharam pulseirinha. Eles iam distribuir as pulseirinhas pras pessoas. E aí ia ser do 1 ao 600. E a gente ia entrar na ordem. Esta foi a promessa. Aí acordamos 5 da manhã. Pegamos o Uber 6 da manhã. Chegamos lá às 6h40 da manhã. Porque é lá no Tokyo Marine Hall. Você acordou às 5, eu achei que você tinha acordado às 6. Não, eu acordei assim que eu saí de casa às 6. Meu Deus. Sim, eu tava só o pó. Aí chegamos lá na fila e tal. Pra começar, a primeira coisa estranha. Era uma fila única. Porque o pessoal da fila disse que falaram pra eles fazerem uma fila única. A gente falou, tá bom, vamos fazer então uma fila única. Aí aí eles falaram que às 10 horas eles iam começar passando pra conferir os VIPs. O que a gente achou que ia acontecer? Uma pessoa ia passar pela fila e ia falar, tipo, seu ingresso, você é VIP? Eu sou VIP, então mostra o ingresso aí. A pessoa ia mostrar o ingresso, a pessoa ia colocar a pulseirinha nela, ia colocar o crachá, e ela estava livre para sair da fila e fazer o que ela quisesse até a hora de abrir o portão pro VIP, que era às 4 da tarde. Essa era a nossa esperança. Certo. Só que aí a gente fez amizade com o pessoal da fila, inclusive pessoas maravilhosas, a Nicole, o Samuel, a Mara, a Bia. Acho que são esses. Deixa eu dar uma olhada aqui no grupo que eu não quero esquecer ninguém. Cadê o grupo? A Nicole, a Bianca, a Lai, a Mara, a Ana, Samuel e a Nicole. Isso. E aí ficamos fazendo amizade, ficamos conversando na fila e tal, sobre experiências, sobre grupos que gostávamos. E isso foi bom porque ajudou a passar o tempo. Porque eu tava num super mau humor também por outras questões da vida, e aí me ajudou a dar uma animada, assim, e melhorar o ânimo pro show. Dar um up. Porque eu cheguei lá, assim, o show, eu tava muito querendo ir no show e eu cheguei lá, assim, no humor péssimo. Mas aí foi melhorando durante o dia. Graças a essas pessoas maravilhosas que eu citei o nome. E o Luiz também. Aí, quando deu mais ou menos umas 9h30 e tal, passou uma pessoa pela fila falando: a pista VIP é do outro lado, a pista VIP é do outro lado, a pista VIP é do outro lado. A gente falou, como assim do outro lado? Não era junto? Falou, não, tá separando. E a gente saiu correndo que nem uns malucos. E aí a gente chegou lá e a fila estava muito maior do que a fila que a gente tava. Tipo, deveria ter umas 80 pessoas no máximo na nossa frente. No máximo. Devia ser umas 70 pessoas na nossa frente, no máximo. Do mais absoluto nada, quando a gente foi pra outra fila e pegou a pulseirinha, e demorou horrores pra abrir como começar a dar a pulseirinha, o meu número era o 130. Então você imagina, se as filas estavam juntas, tinha VIP normal e pista, tinha VIP e pista. E eu acho que tinha umas 80 pessoas no máximo na nossa frente. A gente foi pra outra fila, ou seja, não tinha mais pessoas da pista normal.
E ainda assim, eu tava no 130, com certeza pessoas furaram fila. Claro. E aí tava todo mundo muito puto, tipo, muito puto. A menina que tava do nosso lado, que ela tava logo na minha frente na fila, ela tava, tipo, frustradíssima. Porque ela falou, cara, eu comprei o ingresso muito mais caro, me endividei, porque eu queria conseguir chegar mais perto e ver direito. Porque lá de trás eu não ia conseguir ver nada. E eu não sei se eu vou conseguir ver mais. Aí o que ela e a amiga dela fizeram, elas ficaram... Porque tinha uma área PCD separado. Elas ficaram encostadas nessa grade do PCD. Então, teoricamente, não tinha ninguém na frente delas. Mas a área PCD meio que lotou quando tava entrando muita gente. Então, eu não sei se elas conseguiram ver tão bem assim também. Mas, enfim. Aí, eu sei que a gente foi lá pro outro lado e aí tava todo mundo puto. Uma garota, coitada, que ela tava vendendo merch, assim, ela tava vendendo coisas e tal no show. Não só ela perdeu o lugar na fila, como meio que atropelaram ela quando as pessoas saíram correndo pra furar a fila. Meu Deus. E aí ela, tipo, perdeu o lugar dela, ficou lá atrás, ela tava muito puta. Ela foi tentou falar com a galera do staff e a galera do Music On Events. Péssima organização. Péssima. Gente. A gente falando com eles, fala, gente, por que vocês fizeram isso? Agora um monte de gente furou a fila e agora a gente tá aqui que nem idiota. E eles basicamente não fizeram nada. E aí começaram a dar a pulseira, era tipo 10h30. A gente pegou a pulseira, eu acho que era tipo quase meio-dia. Ou seja, vocês estão às 6 horas já lá, basicamente. Exato. E aí eu tava morrendo de fome, porque eu saí daqui às 6 da manhã, eu não comi nada. Absolutamente nada. Aí fomos pro Shopping Morumbi, que é ali mais ou menos perto. A gente foi de Uber pra poder almoçar, pra poder ir no banheiro, né? Essas coisas. E aí comemos e tal. A gente foi com uns conhecidos nossos que estavam na fila também, um pouco pra trás da gente. E aí comemos, carregamos o celular, porque meu celular tá uma bosta, então a bateria já tinha acabado inteira quando a gente chegou no shopping. Já não tinha 0 de bateria. E eu não queria gastar o powerbank, porque eu queria guardar o powerbank pra no final da noite, com certeza, ter energia nele pra eu poder pedir o Uber pra ir embora. Aí, beleza, vamos pro shopping, ficamos lá enrolando e tal, e aí voltamos. Quando a gente voltou, estava um pandemônio. Por quê? De acordo com a organização do evento, o número da pulseira seria respeitado. Então o que você imagina? Que eles vão organizar a fila de entrada das pessoas pelo número da pulseira. Certo. Que é o que a gente imaginou. A gente falou, a gente vai chegar lá umas 3h30, o negócio vai abrir às 4, a gente vai passando pela fila desde o começo e fala, oi, tudo bem? Qual é seu número? Ah, meu número é o 70. Ah, então beleza, estou atrás de você. Ah, o seu número é qual? 140? Então eu estou na frente de você. E a gente vai montando a fila. Chegamos lá, tava tudo amontoado, um monte de gente na porta, os números tudo misturado. E aí a garota da organização chamava as pessoas, tipo assim, PCD VIP. E aí os PCD tinham que passar no meio do mar de pessoas. E aí tinha gente que o número era tipo 500 da pulseira VIP. E a pessoa não saía da frente lá. E a gente, puta que pariu, não vai acontecer nunca. E a gente começou a tentar se organizar. Tipo, a menina chamou a do 1 ao 150. Aí eu peguei a nossa turminha ali, desse grupo que eu falei, a gente era tudo 130 mais ou menos. Começava no 131, aí eu era 33 e tal, e ia. Falei, gente, a gente tá quase no final de 150, então vamos ficar perto de onde a mulher tá chamando pra entrar, mas mais no canto. Porque aí a gente não atrapalha as pessoas dos 70, 60 e tal a passar. Só que tava uma confusão e ninguém se entendia. E aí do nada a mulher vai lá e me grita: 151 a 300. A gente, não, caralho, não entrou nem. Tinha gente com 70 na minha frente, sabe? Do tipo, a gente não entrou ainda. As pessoas não tinham a menor. Tinha uma organização muito bagunçada. Que confusão, que horror. E aí, em vez deles fazerem a entrada das pessoas na ordem, eles entraram as 150 pessoas. Do 1 ao 150, pra organizar as pessoas numa fila lá dentro. Nossa. Do salão do negócio. E aí a gente não. Aí tinha o negócio de merch.
e um negócio lá pra trocar pontos do aplicativo do XG. A gente não podia ir no negócio de merch, nem trocar os pontos, porque primeiro tinha que organizar a fila. A gente falou, mas caralho, por que vocês não organizaram essa porra lá fora? Fora que assim, a mulher não tinha um megafone, um microfone, um nada pra poder falar com 4.000 viado e mulher que tava na porta daquele evento. Com um monte de carro passando, caminhão, uma marginal ali. Putz. E aí, tipo, eu falei, gente, que coisa bagunçada. E aí a gente tava, tipo, meio que se rindo na merda, sabe? Do tipo, a gente falou, gente, vamos se organizar na ordem, porque assim, a Music On nunca fez evento, aparentemente é o primeiro evento que eles estão fazendo, então vamos se organizar. E aí lá dentro, eu e a menina que tava do meu lado, que ela também tava putaça, gente. Qual que é seu número, meu anjo? 80? Qual que é o seu? Ah, o seu é 60. Então, ó, ela tá na sua frente. Vamos lá, você agora, meu anjo, qual que é seu número? Porque assim, as pessoas da organização não sabiam organizar as coisas. Aí, beleza. Finalmente liberaram a gente pra comprar o merch. Aí eu comprei, finalmente, o meu light stick do XG. Arrasou. Agora eu tenho um light stick do XG, minha navezinha espacial. E aí voltamos pra fila, e aí entramos pro show, aí fomos ver o soundcheck. Que foi uma única música. Putz. Eu fiquei muito chocado com isso, que foi uma música, o soundcheck. Mas ok. E aí depois tem um send-off, que é... Elas ficaram meio que ali na coxinha do show, e a gente passava tomando um tchauzinho pra elas, assim, cumprimentando e tal. E aí eu fiz Muscle Mother pra Tissa, que é a minha membro favorita, minha bias do grupo. E ela, super fofinho, interagiu comigo e tal. Ela me reconheceu. Eu quero acreditar. Ou pelo menos ela fingiu muito bem que me reconheceu. E aí beleza. Aí saímos todo mundo de novo. Aí vai todo mundo pras filas de novo. E aí volta todo mundo pra dentro de novo na ordem. E aí quando a gente voltou, a gente não conseguiu ficar num lugar tão bom quanto a gente tava na primeira vez, mas a gente tava num lugar bem bom. A gente tava tipo, sei lá, 5 pessoas da grade. E aí ficamos esperando um tempão e tal. E aí o show começou. E assim, foi muito foda. Elas são muito talentosas. Tipo, muito mesmo. Eu fiquei muito chocado, assim, do tipo, todas elas cantando ao vivo e dançando. E dava pra você ver elas respirando, mas a voz ali, sustentada, sabe? Obviamente dava pra você ver que, tipo, tinha uns momentos em que elas mudavam um pouco o arranjo vocal, assim. Porque não ia dar pra fazer o arranjo vocal da gravação ao vivo dançando. Claro. Mas, assim, ainda assim, sustentado ali, ó. Não é essas artistas fazendo lip sync, não, tá? Então, assim, fiquei muito chocado. Muito chocado. Não foi igual a maioria do show de K-pop, que fica uma falação o tempo todo e não tem música direito. Foi muito incrível. E aí, saindo de lá, fomos comer no Osni. Fomos com o Rô e o Kenny e o Matt e um amigo do Rô e do Kenny. Porque eles estavam na pista normal, né? Tipo, não tinha separação, mas eles estavam lá atrás. Então a gente não ficou junto durante o show. E aí depois vim pra casa. E aí eu cheguei em casa 1h30 da manhã. Aí, né, fui no banheiro. Coisas todas que eu não fiz durante o dia. Eu fui no banheiro, tomei banho, tirei a roupa, joguei a roupa longe, porque tava nojenta. E aí eu dormi 2h30 da manhã. Tendo acordado às 5. Às 5. Foi incrivelmente exaustivo. Eu e Luiz conversamos, a gente acha que esse vai ser o nosso último show que a gente vai de pista premium na vida. Acho que daqui pra frente é só camarote, sentadinho, bonitinho. Olha, na minha atual condição, idade, preguiça e afins, dor nas costas, eu sou super a favor. Super a favor. Nossa, e assim, sabe uma coisa que me deu muito ódio? E aí eu não sei se a culpa é do lugar, se a culpa é da física, do Isaac Newton, a NASA, não sei. Mas eu tava vendo os vídeos do Fink, do Matt, do Kenny, que ficaram lá atrás. E assim, eles são muito mais altos que eu. Sim. Então esse é um ponto. Isso é um ponto. E eles gravaram provavelmente com o celular assim pra cima. Por quê? Como eu estava na frente, eu estava tentando ser uma pessoa legal. E eu não estava botando o celular em cima da minha cabeça pra gravar. Porque se eu fizesse isso, eu realmente conseguiria pegar elas muito certinho. Só que eu acho escroto, se eu já estou na frente, eu tapar com o meu celular
o show pra quem tá atrás. Então eu tava com o celular meio que na altura do rosto, pensando que se minha cabeça tá aqui, a minha cabeça já está atrapalhando a pessoa a ver. Então eu não tenho como tirar a minha cabeça. Mas eu vou levar o celular assim. Então, e tinha dois filho de do Arron que fuça, como diria minha mãe, que estavam na frente. Tinha uma pessoa na frente deles. E eles estavam literalmente com os dois braços pra cima, segurando o celular durante o show inteiro. Gente, assim, é legal você gravar uma coisinha e tal, pra você guardar de memória, postar nos stories. É legal, todo mundo faz isso, eu faço isso. Mas você perde a experiência do show se você, tipo, se preocupa em gravar tudo. E grava assim, ali um minutinho de uma música que você gosta mais, grava ali um minutinho, tipo, de um momento super especial do show, sabe? Tipo, mas não grava o show inteiro. E assim, o que eu fiquei puta, tipo, sei lá, se ele quer gravar o show inteiro, ele tá no direito dele. Eu não tenho problema com isso. O meu problema é que, assim, você é a pessoa que está mais próximo do palco. Você tem a visão mais privilegiada de todo mundo. Por que você tá filmando parecendo que você tá a última pessoa da pista? Porque, tipo, ele atrapalhou todo mundo. Ele tapou todo mundo. E todo mundo tava gritando com ele o tempo todo: abaixa! Eu perdi minha voz porque eu fiquei gritando o tempo todo: abaixa o celular! Não tem só você aqui! Não baixava, e no final ele ainda mostrou dedo pra gente. Na hora que ele mostrou o dedo pra gente, eu quase fui pra cima dele. Claro. Porque você me conhece. A menina que tava do meu lado que me segurou, ela falou: não vale a pena. Você vai perder seu show, não vale a pena. Aí eu fiquei de boa. Mas eu fiquei muito irritado, porque, tipo, ele não estava só me atrapalhando, ele estava atrapalhando todo mundo. E todo mundo que estava ali, que estava mais ou menos no mesmo lugar que eu, passou pelo mesmo perrengue que eu. Chegou lá 4 da manhã, chegou lá 5 da manhã, 6 da manhã, tava o dia inteiro lá. Tinha um monte de gente que não era de São Paulo, porque esse foi o único show que elas fizeram na América Latina toda. Então tinha gente do Chile, tinha gente da Argentina, tinha gente de um monte de lugar. As pessoas viajaram, dormiram na porta do lugar pra chegar lá, a Linda ficar com os dois braços pra cima e atrapalhar o show de todo mundo, sabe? Porra. Tipo, foda-se as minhas fotos. Eu não me importo dele estar aparecendo em todas as minhas fotos, todos os meus vídeos. Caguei. Mas eu não consegui ver o show direito porque ele estava me atrapalhando. O tempo todo. Então isso foi bem, bem chato. Bem chato. Se eu estivesse sentado lá junto com a Pablo / Erika Hilton essa história é ótima. No camarote, eu teria visto muito melhor. Então, o que aconteceu, gente? Quando ainda tava com as luzes acesas, todo mundo tava entrando, começou a entrar o camarote. E aí, do nada, a gente vê uma mulher andando e tava, tipo assim, tava as luzes acesas, mas tava meio aquela penumbra. E a gente tava colado no palco, então o camarote tava muito longe. Então a gente viu uma mulher andando com uma peruca loura meio wave, assim, sabe? Tipo, meio ondulada. A gente falou: gente, é a Erika Hilton? E aí todo mundo: nossa, é a Erika Hilton. E aí criou-se esse headcanon ali na frente de que era a Erika Hilton, que estava lá na frente, que estava no camarote. Aí do nada, ela lá dando tchau pra todo mundo: ah, diva maravilhosa! E ela dando tchau pra todo mundo e tal. E aí do nada ela vira e levanta o blazerzinho que ela tava e mostra a bunda. E aí na hora que eu vi a bunda, eu reconheci que era a Pablo. Falei: meu Deus, é a Pablo, não é a Erika Hilton. E eu acho que o Luizinho tava no celular postando num grupo de amigos dele e tal. E aí, tal, a gente falando: nossa, que incrível a Pablo é muito K-popper e tal. Aí o Luiz vira pra mim e fala: pera, é a Pablo? Falei: é, Luiz, não é a Erika Hilton. Você acha que a Erika Hilton ia mostrar a bunda? Pra todo mundo aqui. Aí ele: nossa, eu já tava aqui no grupo com meus amigos falando que a Erika Hilton tinha mostrado a bunda, que ela não ia ser mais presidente do país. Menino! Mas foi engraçado esse momento da Pablo mostrando a bunda. Provavelmente se você... Eu não postei esse vídeo, mas enfim, foi um momento muito incrível. Ai, gente. Mas foi isso, o show foi legal, teve esses perrengues, mas que show que não tem perrengue, né? Não, sempre tem. Mas sempre foi muito divertido.
Mas foi que bom. basicamente o momento alto da minha semana. O resto da minha semana, gente, foi um grande desastre. Então, assim, fiquem com isso, que é o que eu tenho pra contribuir essa semana no podcast. Que o resto foi só desgraça. Não, mentira, pra não dizer que foi só desgraça, eu encontrei o Matt e foi muito legal. A gente almoçou junto, a gente conversou, foi ótimo. Mas de resto, foi realmente... Mas o show foi bom, então valeu a pena esperar todo o tempo. Sim, sim. Não, valeu muito a pena. Também não tive lá uma das melhores semanas, não, porque a gente gravou o episódio da semana passada, a gente gravou no sábado, né? Que foi o sábado do feriado, do mega feriado Páscoa Tiradentes. Foi. Né? No próprio sábado, imediatamente após ter terminado aqui a gravação, eu já comecei a me sentir meio estranho. Aí fui deitar, tal, tava meio febril. Tomei mas aí a gente queria ir acho que já tinha comprado ingresso, ou comprei ingresso depois, não sei. Mas a gente ia na Brutus, né, no sábado à noite. Então, fiquei deitadinho um pouco, tal. Depois tomei um banho, tomei um de pirona e fui viver. Né? No domingo eu acordei destruído. Tinha que ter passado um caminhão em cima. A gente tinha combinado de almoçar na casa das minhas irmãs, né? Tradicional almoço de Páscoa, ela fez churrasco e tal, então fomos mesmo assim. Depois de comer eu fiquei deitado no sofá um pouco, tirei um cochilo, que além de tudo a gente tinha dormido pouco. E aí, segunda também fiquei totalmente cagado. Aí de domingo pra segunda eu já comecei a dormir super mal. Eu tava com muita dificuldade pra respirar, né, dormindo. Eu acordava no meio da noite, tipo, meio ofegante, buscando ar, assim. Aí vocês me conhecem, né? Já comecei a achar que eu ia morrer dormindo, aquele tipo de coisa. Aí de segunda pra terça também, eu não dormi nada. Segunda pra terça eu devo ter dormido, tipo, 2 horas, e terça eu ia trabalhar, né? E aí, na terça, né, tipo, foi deitar cedo, tomei chá, tomei passiflora, fiz todo um ritual pra tentar dormir bem. Deitar, acho que a gente foi deitar, o que era? Umas 10 e pouco, 11 horas no máximo. Foi cedo. Né? E aí deu 1 da manhã, não tinha conseguido dormir ainda. Toda vez que eu pegava no sono, eu acordava assustado, tipo, meio sem ar, assim. Aí eu falei, não vai rolar, vou pro hospital. Fui pro hospital, aqui é aquele mesmo hospital que o Telo ficou internado. É aquela coisa, né? Médico de plantão, 2 horas da manhã, o que a pessoa faz, né? A pessoa só ausculta ali seu pulmão, falou que tava tudo bem, descrevi tudo pra ela falou que provavelmente era a secreção que tava descendo e que eu não né, que tava bloqueando ali, tava me atrapalhando pra respirar. Pera aí que o Carbonara subiu aqui. Fala com as pessoas. Não? Tá bom. Que foi, vovô? Aí a médica me passou remédios, né? Que geralmente se passa pra gripe. E me deu uma mistura de dipirona com corticoide na veia. Voltei pra casa, dormi que nem um anjo. Só que de madrugada mesmo eu já mandei mensagem pro pessoal do trabalho, que já alguns deles já estavam para começar o dia, né? Os que não ficam no Brasil. E falando que eu não ia trabalhar no dia seguinte. Aí quarta-feira fiquei o dia inteiro deitado, tirei um cochilinho de tarde, terminei de assistir a próxima vítima, que eu tava quase acabando. E aí quinta e sexta eu trabalhei normal. Esse final de semana já fiquei melhor. Mas por conta de tudo isso já faz acho que faz uns 10 dias que eu não vou na academia. Você também, né? Já faz uns 10 dias, então essa segunda-feira pretendo voltar aí à vida normal. Então também foi uma semana um pouco complicada aí pra mim, mais por questões de saúde. Mas eu queria falar de um outro tema completamente nada a ver com tudo que eu acabei de falar. Achei que você ia falar da próxima vítima. Eu posso falar um pouquinho, mas eu queria falar de um outro tema, bem rapidinho, que eu tô cansado de cair em bait, né? Porque eu comentei semana passada dos joguinhos, né? E assim, já
desencanei do Frit Merger, já cansei. Acho que eu joguei sexta-feira de tarde, quando eu tava no consultório médico esperando para ser atendido, que eu tive uma consulta na sexta, mas acho que antes disso fazia muito tempo já que eu não jogava. Então assim, já passou essa questão do vício em jogo online, então tô tranquilo. Não era um jogo online? Do jogo de celular, desculpa. Imagina se eu caio no vício do jogo online, aí que eu tô... Cai no tigrinho. Fudido, né? Mas enfim, não de bet, mas tipo esses LOL, essas porras que as pessoas gostam. Mas aí o que aconteceu é que eu percebi que eu tô caindo em muito bait de notícia, mas não é culpa minha, porque o que acontece? Eu recebo notificações de notícias do Google Notícias, né? Algumas relacionadas a interesses meus ou buscas que eu faço, né, no Google, e outras nem tanto. E aí às vezes alguma coisa me chama a atenção, eu vou lá e vejo. E aí quando eu vou ver é um puta de um bait absurdo, assim. Por exemplo, deixa eu ver aqui que eu anotei 3 casos aqui interessantes. Tipo, eu caí em uma que era tipo Itaú, a compra de um grande banco realizada pelo Itaú, alguma coisa assim. Falei, eita, que banco que o Itaú comprou, né? Eu cliquei pra ver. Aí começa a falar, porque compras, né, aquisições de grandes bancos foram frequentes no Brasil. Vamos relembrar, por exemplo, quando o Itaú comprou o Unibanco. Nossa. Caralho. Faz tipo 20 anos. Não é uma notícia. Né? Aí eu fiquei puto. Aí teve uma outra que foi... era alguma coisa do tipo... Não era exatamente isso, tá, gente? Mas era algo nessa linha. Tipo, Smart Fit desbanca grande concorrente que encerra suas atividades. Falei, caralho, a Bluefit vai fechar. Né? Não vai ter mais Bluefit, então, que era a academia que a gente fazia quando a gente morava na saúde. Aí eu fui ler a notícia, era a Bluefit do Rio Branco, no Acre, que fechou porque abriu uma Smart Fit próxima. Alguma coisa assim. Tipo, é uma Bluefit em uma cidade, em um estado do país. Sabe? E a outra era uma coisa do tipo, não, porque o Center Norte perde espaço. Como é que era? É alguma coisa tipo, grande perda para o Shopping Center Norte, um dos primeiros shoppings do Brasil, e que não sei o quê. Muito triste. Eu falei, caralho, será que o Center Norte vai fechar? Não, era falando que fechou a última livraria Saraiva do Brasil. Eu não sabia nem que ainda existia livraria Saraiva no Brasil. Que ficava no Center Norte, mas é Manchete que fala? Headline? Enfim. Dava a entender que era o Center Norte que estava fechando. Ele é um shopping que eu tenho uma certa memória afetiva, porque quando eu morava na Zona Norte eu só ia lá. Que era basicamente o único shopping que tinha na região. Hoje tem vários e tal. Mas é um shopping muito icônico, assim, pra quem morou na Zona Norte. E aí eu fiquei nessa, do tipo, caralho, o Center Norte vai fechar. Não, é uma loja dentro do Center Norte que vai fechar. E aí fiquei naquela dúvida, né? Será que o jornalismo está morto? Olha, ele tá um pouco... Ele respirando por aparelhos. Ele tá meio que respirando por aparelhos, assim. Basicamente, não tem mais, porque eu acho que as pessoas mudaram a forma delas de se informar, né? Então, tipo, todo mundo se informa no TikTok e no Instagram. Então, meio que portal de notícias... Que, assim, é impossível ler um portal de notícias de tanta propaganda que tem. E de tanto paywall, né? E de tanto paywall. É tipo assim, se não tem paywall, tem propaganda em tudo. Tipo, tem um parágrafo de 3 linhas, 7 milhões de propagandas, outro parágrafo de 3 linhas, milhões de propagandas, outro parágrafo de 3 linhas. Acabou a matéria. É isso. E as matérias viraram tweets, assim, do tipo... veja isso aqui.
Olha só que legal, né? Muito legal. E é isso, a notícia é tipo... Uau! Eu sei que eu fiquei puto, porque eu caí nessas 3, assim, foi uma seguida da outra. Sabe? Então, eu fico muito triste, porque houve um tempo em que eu usava muito aquele slide pro lado direito do Android. Que mostra não, pro lado notícias. esquerdo. Que mostra as notícias e tal. Eu meio que parei de usar, porque agora lá é só umas coisas muito nada a ver, tipo... Tipo, umas coisas tipo The Last of Us, que hora sai o 3º episódio da 2ª temporada? Tipo, gente, tipo... Nintendo Switch por menos de 1.500 e tal, 1.700. E umas coisas muito, tipo, meio nada a ver, sabe? É meio estranho essa coisinha que tinha de notícias do Google, ela não é mais muito útil. Ó, vou te dar um exemplo do que tá aparecendo pra mim. É uma manchete que começa com uma aspa. Como Black Mirror, só que muito melhor. Aí vem. Até o criador de famosa série da Netflix está com inveja deste sucesso de ficção científica. E não fala qual é o sucesso. Não fala qual é o sucesso. Eu vou clicar, eu vou cair nesse bait pra ver o que é. Você tá caindo pela audiência. Bli, bli, bli. Vou ler só o primeiro parágrafo. Depois que a 5ª e a 6ª temporada foram menos bem recebidas, a produção da Netflix voltou com tudo após a estreia da 7ª temporada. No entanto, o criador da série, Charlie Brooker, está com a inveja de outra obra de ficção científica, Ruptura. Ai, caralho. E tem alguma citação dele onde ele diz que ele está com inveja? Eu não vou ler tudo, né? Enfim, 5 celulares que estão mais baratos no Amazon App Day. É uma piada, mas não consigo parar de pensar porque os fundadores do Jurassic Park administram tão mal o parque. Crítica de Handmaid's Tale. Eu nem assisto mais Handmaid's Tale. Enfim, o jornalismo está morto. Gente do céu, como a filha de uma modelo brasileira construiu um império de sucesso em Hollywood. Aí tem umas coisas de música aqui. E por aí vai. O melhor filme de 2025 já chegou ao streaming. Tipo, aí você tem que clicar pra ver qual que é o filme. Deve ser a Nora, porque foi quem ganhou o Oscar. Ai, gente, pode ser. É foda. Teve um outro bait que eu caí também, mas esse eu caí conscientemente, tá? Que ele tem um pouco a ver com o lance de joguinhos de celular, que são os baits daqueles testes de QI. Aí, eu tava tomando café, não sei o que, aí apareceu um anúncio desse, falei, não tô fazendo nada mesmo, cliquei. E aí eu comecei a responder as questões. Né? Eu falei, com certeza não vai dar o resultado, só vai dar se eu pagar, né? Batata, respondi tudo. Aí chegou no final, tinha as opções lá pra você pagar no cartão de crédito, ou no PayPal, ou não sei mais o que, pra ter o resultado do teste. Um teste super confiável que você encontrou no site testeseuqui.com.br. Alguma coisa nessa linha. Enfim, tô cansado. Cansado dessas humilhações. Cansado de ser enganado. Na internet. Mas falando rapidinho da próxima vítima, então, é uma novela, né? Olha. Da Rede Globo de televisão, do Silvio de Abreu, né? Que era um grande novelista ali da época. É de 1995. Ele faleceu, né? Eu acho que ele faleceu já, não sei. É de 1995 e elas passam em São Paulo, que é uma coisa muito legal da época, principalmente. Acho que hoje nem tanto, acho que hoje não tem tanto isso, mas naquela época basicamente todas as novelas da Globo se passavam no Rio de Janeiro, né? Então eventualmente tinha novelas que se passavam em algum outro lugar, ou era alguma coisa tipo
interior da Bahia. Ele está vivo. Ah, ele tá vivo? Com 82 anos. Ou às vezes era uma coisa tipo interior da Bahia, tipo Rei do Gado. Rei do Gado não, a do Cacau. Como é que era a novela do Cacau? Renascer? Renascer, isso. Ou então Rei do Gado, que se passava ali no Centro-Oeste, enfim. Mas na cidade de São Paulo realmente não tinha muito. Então é muito legal você ver, e sempre tem assim takes de paisagens assim de São Paulo, né? Então Avenida Paulista, Vale do Anhangabaú, Viaduto do Chá, Liberdade, Teatro Municipal, Monumento às Bandeiras, Parque do Ibirapuera, tem até o Parque da Aclimação. Olha só. Então é legal ver como que eram, né, essas paisagens nos anos 90. Os ônibus na época que eram todos brancos com uma faixa vermelha. É muito legal, é bem interessante, né, se você é fã de paisagens de cidades antigas. E a trama basicamente gira em torno ali de assassinatos que começam a ocorrer, que inicialmente eles parecem desconectados, mas aos poucos eles vão descobrindo que existe ali uma relação entre cada assassinato, né? Quem vai muito em cima disso é uma personagem em particular, a Irene, que é interpretada pela Viviane Pasmanter, que o pai dela é uma das pessoas assassinadas, então ela começa a investigar os outros assassinatos, começa a descobrir correlações até chegar na descoberta que as pessoas que estão sendo assassinadas recebem uma lista com meio que codificada ali com signos do horóscopo chinês. E a mensagem: estão todos condenados. E aí ela consegue depois apoio de investigador de polícia tal, e eles vão chegando ali a uma conclusão de quem está cometendo esses crimes. Então você vê vários assassinatos acontecendo, você fica naquela coisa de quem será que vai ser a próxima vítima, né? Quem será que é o assassino? Então tem todas aquelas cenas meio que mostrando personagens que estavam sumidos fazendo sei lá o que no momento em que o crime acontece. Então eu lembro que na época foi uma grande revolução, assim, tipo, era difícil ter novela com essa estética meio thriller, né, meio whodunit, meio psicose, assim, né, tipo, com aquelas cenas, assim, bem gráficas sobre os crimes e tal, e toda a expectativa de descobrir o assassino no final da novela. Então eu lembro que na época foi um grande burburinho, assim, foi uma das maiores audiências da Globo até então. E tinha outros temas também, né? Tinha... primeiro que assim, eu acho engraçado porque São Paulo era uma cidade que em 1995 já tinha milhões e milhões de habitantes. E aí a gente tem alguns núcleos principais, assim. Então tem o núcleo da família Ferreto, que mora no Jardim Europa. Tem o núcleo da Moca, que é a Ana, da dona da pizzeria da Mama, né, que é a Suzana Vieira fazendo um sotaque italiano maravilhoso. Tem o Juca, que é o Tony Ramos, que é o verdureiro, que também é da Moca, mas ele é o dono da barraca do Juca no Mercadão Municipal de São Paulo. Barraca que existe de verdade. Sim, né? Que eles usaram pra filmar, mas ela existe de verdade. Que hoje, quando você vai no Mercado Municipal, você passa nessa barraca, tem lá o nome Barraca do Juca, e embaixo tem: aqui foram filmadas cenas da novela Próxima Vítima. Até hoje tá escrito lá. Sim. No negócio da barraca. Então tem esse núcleo da Moca, aí tem o núcleo da Aclimação, que é uma família de pessoas negras bem-sucedidas, né? Um núcleo familiar bem tradicional, pai, mãe, 2 filhos homens, uma filha mulher, mas que são pessoas negras que são bem-sucedidas, moram numa casa legal, têm empregos legais e tal, que não era um retrato muito comum em novela naquele tempo, né? Mal tinham pessoas negras nos elencos, né? Quanto mais elas serem pessoas ricas. Exato. Que mais? Tem o núcleo do Morumbi, da bonitona do Morumbi. E por aí vai. Só que assim, como precisa existir uma relação entre as pessoas que estão sendo assassinadas
entre as pessoas que são suspeitas e por aí vai, meio que todo mundo na novela se conhece. Ou conhece alguém que conhece aquela pessoa. E isso é muito absurdo quando a gente fala de pessoas que moram em bairros tão distantes. Tipo, Morumbi é muito longe da Aclimação, que é muito longe da Moca, que é muito... Não, a Aclimação é mais perto da Moca, na verdade, mas não é colado. Sim. Que também é bem longe do Jardim Europa, né? Eu nem sei o tipo de Jardim Europa, na verdade. Ali é aquela meiuca dos jardins ali, tipo, ou Estados Unidos, aqueles pedaços ali, sabe? Então, assim, é tudo muito longe, e as pessoas são diferentes, têm ocupações diferentes e coisa e tal. Não é possível que todo mundo na novela se conheça numa cidade tão grande como é São Paulo. Mas precisava ter essas conexões entre as pessoas. Então é muito engraçado. Tipo, do nada... eu conheço fulano, mas tipo, como que você conhece fulano? Que numa novela normal, normalmente não tem isso, né? Tipo, sei lá, você vai ver uma novela do Manuel Carlos. Seriam núcleos isolados. Que tem o núcleo do Meyer e o núcleo do Leblon. Esses núcleos basicamente não interagem. No máximo, alguém do Meyer é empregada ou motorista de alguém do Leblon. Exato, exatamente. E tem outros temas, né? Tem o casal gay, né? O Sandrinho e o Jefferson. Eles foram meio que o primeiro casal gay na TV, Acho né? que sim. E assim, começa como um inuendo, assim, será que é, será que não é? Aí uma das mães começa a desconfiar, conversa com a outra mãe, aí um deles se abre com a mãe, o outro não quer se abrir, resolve tentar ter um relacionamento com uma mulher, mas aí não dá certo... Mas aí também a possibilidade dele ser bissexual não é nem um pouco considerada em momento nenhum. E eles terminam juntos. Não existe nenhuma cena de beijo ou de carinhos ou nada do tipo, mas no final da novela é claro pra todo mundo que eles são um casal homossexual. Né? Um casal homoafetivo, né? Como as pessoas gostam de falar. Que mais? Tem muitas relações de pessoas de idades diferentes. Então, pessoas mais jovens com pessoas bem mais velhas. Tem bastante. Intergeracional. Intergeracional, obrigado. Que mais que tem de temática? Tem críticas, não críticas necessariamente, mas tem cenas que levantaram debates. Nossa, hoje tá muito difícil, gente, peraí. Eu tô me recuperando da gripe ainda. Tem muitas cenas que levantaram debates sobre violência contra a mulher. Porque tem uma personagem que é a Isabela, que é interpretada pela maravilhosa Cláudia Hanna, que fez a Natasha em Vamp, né? E sério, eu acho que talvez seja o melhor papel da Cláudia Hanna. Ela tá simplesmente maravilhosa nessa novela, minha diva. E, enfim, a Isabela é uma filha da puta, ela é mega interesseira, né? Ela é bem sórdida e tal. E aí ela trai o noivo dela, com quem ela ia casar puramente por interesse, por dinheiro. Ela tá traindo ele com o Marcelo, que é o José Wilker, que é tio dela. Isso, eles já estão tendo um caso desde o início da novela, tal, vai ter esse casamento, etc. E aí algumas pessoas ali armam um plano para que o Marcelo, para que o Diego, que era o noivo dela, o Marcos Frota, descubra a traição. E ele descobre a traição no dia do casamento. Então eles estão lá na casa das Ferreto, né, que são as irmãs poderosas aí da novela. E aí o Diego entra no quarto do Marcelo, eles estão se pegando na cama, e aí o Diego sai puxando ela pelos cabelos, enche ela de tapa, chuta ela pela escada, ela desce a escada rolando, enfim. Que inclusive acho que é uma das cenas que justifica o card que aparece no início de todos os capítulos dizendo: esta obra reflete costumes e... Era costumes e o quê? Não sei, não lembro. Costumes e não sei o que de uma época. De sua época. De sua época,
Enfim. E porque também tem aquela coisa de ficar chamando ela de piranha o tempo todo, enfim, coisa que hoje em dia ninguém mais coloca em novela, né? E coisas do tipo. E aí, mais pro final, a Isabela trai o Marcelo com o boy de uma das tias dela. E aí o Marcelo enche ela de porrada e enche ela de facadas, inclusive uma facada no rosto. Então, na época, rolou uma puta discussão sobre por que retratar essa violência de forma tão gráfica contra uma mulher na televisão, como se fosse uma coisa justificável. E o Silvio de Abreu só falou que, tipo, o mal não tem sexo, alguma coisa assim. Sério? Aham. Ok. Os costumes de seu tempo, né? Os costumes de sua época. Mas, assim, tem várias coisas realmente bem, bem interessantes na novela. Acho que ela quebrou vários tabus, né? Vamos soltar aqui o... Ai, meu Deus, não foi? Quebrou vários tabus, né? De coisas que não eram discutidas na televisão, enfim. Tem ali uma gravidez na adolescência também, mas que não é muito explorada, enfim. Bom, a adolescente até casa, né, no final da novela, com uma pessoa maior de idade, então assim... Exato. Os costumes de seu tempo. Mas, enfim, é uma novela muito legal por conta de todas essas tramas, por conta de todos esses assuntos que são abordados e, principalmente, por conta dessa perseguição pelo assassino, você ali junto com o elenco tentando descobrir pistas, você suspeitando de uma pessoa, depois suspeitando de outra, né? Então é uma novela realmente muito, muito, muito legal. Muito legal. E eles mesmo. fizeram 2 finais, né? Eles fizeram 2 finais. E assim, gente, eu não sei se essa novela conseguiria chegar inteira ao seu final nos dias de hoje por conta de internet. Quando com a internet as coisas vazam muito rápido, né? Naquela época não tinha internet. O que tinha era jornal, TV e revistas, principalmente essas revistas de fofoca, tipo Contigo, Tititi, essas coisas do tipo, que tinham, inclusive, como grande chamariz aí, resumos de novelas, expectativas para os próximos capítulos, revelações de coisas que iam acontecer em capítulos futuros, porque vazava da mesma forma, né? Só não chegava no público de uma forma tão rápida, né? Não tinha Twitter, não tinha site de notícia para divulgar algo de uma forma assim rápida, instantânea, então demorava. Então o que o Silvio de Abreu fazia para driblar isso? Ele escrevia o capítulo e escrevia uma versão alternativa de capítulos cruciais com informações falsas. E o que ele fazia chegar nas revistas era esse capítulo das informações falsas. O capítulo verdadeiro ali, que seria filmado, era guardado ali as 7 chaves, né? Poucas pessoas tinham acesso, muitas vezes os atores só tinham acesso no dia que eles iam gravar a cena. Para evitar de chegar, né, grandes spoilers aí numa Contigo da vida. Entendi. E aí, tanto que muita gente na época ficou puto porque, sei lá, saiu na Contigo que a Isabela vai morrer. E aí não acontecia nada, né? A Isabela aparecia, na verdade, fazendo alguma outra coisa, né? Sim. E aí o capítulo final, para evitar vazamento, de fato, para evitar qualquer tipo de especulação, enfim, as cenas finais onde são retratados ali o assassino foram gravadas, acho que 1h do dia que o capítulo seria exibido. Que loucura. E ainda assim, para prevenir que vazasse informação, 2 finais foram gravados. Então tinha 2 assassinos, né? E pelo que eu me lembro, ou pelo que eu andei lendo, pesquisando, nenhuma das 2 informações dos finais que foram gravados realmente chegaram
aos veículos antes da novela ser exibida. Novamente, isso hoje em dia seria impossível com a internet, né? Sim. Se bem que, se eu me lembro, eu acho que a Avenida Brasil... Eu não assisti a Avenida Brasil, eu também não sei. Mas parece que tinha alguma coisa de um assassinato... Ou era outra novela, não era Avenida Brasil, já era nos tempos de internet e a informação foi preservada. Mas eu não sei se no nível que era a próxima vítima, porque a Avenida Brasil teve tanta repercussão quanto, né? Sim, sim. Mas eu não sei. Inclusive, mas só pra matar. E o segundo final que foi gravado, que na minha opinião é um final que faz muito mais sentido do que o final que foi ao ar na novela original. Esse segundo final ele foi exibido na versão internacional, que passou na Globo Internacional, algum tempo depois, e que passou no Vale a Pena Ver de Novo, se não me engano, em 2000. Essa novela foi quando eu vi. Foi reprisada numa versão mais compacta, como sempre é no Vale a Pena Ver de Novo, e com o segundo final, não com o primeiro. O que eu acho interessante é que, assim, eu lembro do burburinho dessa novela. Eu lembro que você comentou comigo isso, de que ela foi uma novela que era diferente na época, porque ela foi, tipo, uma das primeiras novelas que era em São Paulo, né, e tal. E aí eu tô vendo aqui a discografia, vamos dizer assim, do Silvio de Abreu. Ele fazia bastante novelas em São Paulo, né? Ah, ele fazia? Tipo, a Sassaricanda é em São Paulo. Porque tem a mulher lá da Armênia. A dona Armênia. Ah, essa que tá a dona Armênia? Tem a que era a Ciba Labanian. Isso, que é meio que a musa dele, porque ela tá em várias novelas dele. Que é a Filomena Ferreto, é a principal das irmãs Ferreto de A Próxima Vítima. Aí tem a Rainha da Sucata, que eu acho que também é em São Paulo. A Rainha da Sucata, acho que é. Temos Passione, que eu não sei o que é, mas eu acho que talvez também seja. Cambalacho. Ah, então não era tão incomum ter novelas em São Paulo assim. Torre de Babel. Torre de Babel é das lésbicas que morrem no shopping. No shopping que explode. Belíssima, que é a da Bia Falcão. Que tem aquele discurso clássico dela falando que pegou a 23 lotada nesse inferno dessa ponte aérea. Eu amo o que ela não conseguiu um voo direto pra Porque Atenas. não existe voo direto de Atenas pra São Paulo. Então ela teve que fui pro Rio. Não, pro Rio. Aí ela teve que ir pra São Paulo, pegar aquela desgraça daquela 23 de maio, pra chegar no aeroporto, pegar a ponte aérea e chegar no Rio de Janeiro. E uma novela que tem aqui, que eu assisti, e aí tá a minha dúvida, mas eu acho que foi essa mesmo, que eu assisti o remake, que era Éramos 6, que também era em São Paulo. Éramos 6 em São Paulo. E eu lembro porque essa novela passou no SBT. Isso. E eu assisti essa novela. Mas teve 2 remakes de Éramos 6, eu acho. O que o Silvio de Abreu participou, né, escreveu, foi o de 94. Que tenho quase certeza que foi o que eu assisti. É com a Irene Ravache? Com a Irene Ravache. Ah, foi essa que eu vi também. Irene Ravache, Tarcísio Filho. Sim, o próprio. Peraí. Não, tá tudo certo aqui. O computador entrou em sleep mode. Irene Ravache, a Luciana Braga, o Otton Bastos, Leonardo Brício, Tarcísio Filho, Jandir Ferrari, Chica Lopes. Foi legal. Éramos 6, na verdade, eu li o livro. Eu tive que ler pra escola. Eu acho. Era um livro? Não sabia. É um livro. Era uma novela interessante, assim, uma novela meio de época, né? Se eu não me engano. Era tipo, ela começava com a família, mostrando a história da família desde que os filhos eram crianças até quando eles foram envelhecendo, casando, tendo filho e tal, até que a mãe fica sozinha. É tipo a Grande Família, mas com depressão, né? Então, sei lá, ela deve começar nos anos 30 e termina nos anos 70, alguma coisa assim. Entendi. Mas eu acho que nessa onda que tá agora de remakes de novelas, né, que fizeram um remake de Pantanal, fizeram um remake de Renascer, e agora estão fazendo um remake de Vale Tudo,
Provavelmente as duas próximas que deve ser Rainha da Sucata. Será? E Próxima Vítima, porque eu acho que são as grandes novelas brasileiras que são antigas o suficiente pra se fazer um remake. Vale Tudo, Pantanal e Renascer. E essas duas outras que eu falei. Não lembro de nenhuma outra grande novela que seja antiga o suficiente a ponto de fazer. Teve do Rei do Gado? Mas Rei do Gado é muito recente. Ah, mas Rei do Gado regula mais ou menos ali com Renascer e Pantanal, né? É? Eu achava que Renascer e Pantanal era mais antigo. Eu acho que é mais ou menos ali naquela mesma época. Eu consigo ver as pessoas querendo fazer um remake de Rei do Gado agora. Se bem que o remake de Renascer não deu muito certo, né? Começou forte e aí foi caindo, pelo que eu sei. É, o do Pantanal também caiu menos, mas também caiu. Mas o de Vale Tudo tá indo bem, pelo que parece. Mari de Fati tá é um grande ícone. Tá tendo uns problemas, né? Tá tendo os problemas dos atores. E parece que O Cauã Raymond fede é chato. E parece que não estão curtindo lá muito a interpretação da Bela Campos, não. Sério? Da Mari de Fati? Foi o que eu ouvi dizer. Eu sei que ela virou um grande ícone da internet, pelo menos. Não tinha como não virar, né? É uma personagem muito foda. E assim, colocar uma personagem que vem a casa da família e muda pro Rio de Janeiro meses antes, nem meses, né? Um mês antes da Gaga fazer um show no Rio de Janeiro, é quase que uma venda casada ali, né? Então, parabéns pra quem teve. Quantas gays será que já não seguiram? Quantas gays será que já não fizeram a Mari de Fati, né? Venderam tudo e foram pro Rio de Janeiro. Pois é. Mas acho que é isso por hoje, então. É isso. Então tá bom, gente. Muito obrigado pela companhia de sempre. Boa semana para vocês. Semana de 5 dias úteis, né? Então, boa sorte. Não pra mim, mas sim. Não vai ser 5 dias úteis. Tem 1º de maio. É que pra mim vai ser. É que você pra não mim vai ser. férias. Pra você, pra maioria dos trabalhadores, não. Eu vou comemorar o dia do trabalho trabalhando. Que triste. Mas fica aí uma folguinha pra eu tirar assim que possível, né? Ou talvez juntar com as minhas férias. Sim. Mas é isso, gente. Então esquece a semana de 5 dias úteis, tá? Aproveitem o feriado. Se vocês conseguirem prolongar esse feriado, então aproveitem mais ainda. Aproveitem por mim. Então é isso. Grandes beijos.